os candidatos precisam pensar no digital como a primeira forma, não é primeiro a campanha offline e depois a campanha online, é invertido. A internet, numa eleição local, ela é um pouco diferente daquilo que a gente viu dentro da eleição nacional. Principalmente porque a gente tem um déficit de conexão que é muito grande. O IG vai realizar o primeiro debate da internet brasileira. Pela primeira vez no país, a campanha eleitoral vai ganhar mais peso na internet. Nessa campanha de 2014. Muito mais intenso. É um grande elemento dessa campanha de 2018. Nosso assunto é a campanha eleitoral pelas redes sociais. A ideia de ir na rua não é a ideia mais segura nesse momento. Então, a campanha digital ela é uma verdade. Candidatos ligados no modo online. Os palanques dão lugar às lives e aos debates remotos. O corpo a corpo com os eleitores está no Facebook, Twitter, TikTok. Essas transformações, com certeza, vão ser transformações que a gente vai ver um pouco mais, mas elas já vêm acontecendo há bastante tempo. A diferença é que agora a gente talvez tenha ainda menos, rua, digamos assim, e muito mais redes. A Débora acha que a campanha na rede tem algumas vantagens. Pode ser mais barata e até mais democrática. O ambiente digital ajuda novos políticos e grupos com menos representação a ter mais espaço. Quando bem usada, a rede, a internet, pode ser um mecanismo de democratizar, de aumentar, vozes e, inclusive, de dar cada vez mais espaços para minorias. Então, a gente vê movimentos em prol de votos, em candidatas mulheres negras especificamente. Esse espaço que a internet também promove é fundamental. Mas também há problemas. Um deles é a desigualdade digital no país. 25% da população não tem acesso à internet. Tem cidades de interior no Brasil que ainda não tem infraestrutura de internet. Ou seja, não tem cabo, não tem telefonia, ou a telefonia funciona só num ponto, é uma cidadezinha pequena, com muita área rural, a telefonia não funciona na área rural, ela funciona só no centro da cidade. Isso marca a forma como a eleição vai acontecer nesse lugar, ela não pode depender do online. Outra questão é como fazer o eleitor acompanhar o debate político sem cair na desinformação das redes. A construção da educação midiática, que é justamente a ideia de construir um conhecimento crítico, ter uma abordagem crítica em relação a toda a informação e conteúdo que a gente consome. O que é importante é a gente saber navegar dentro desse ecossistema, buscando sempre a informação de qualidade e deixando de lado, quanto a gente puder, as fake news. E por falar nelas, as fake news também vão contaminar as eleições deste ano. Tudo começa com um simples transmissor, uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. A gente acredita nas fake news porque elas estão em congruência com as coisas que a gente acredita. Elas estão confirmando os nossos pontos de vista. E é mais confortável para a gente. É muito desconfortável você se questionar. Dizer, nossa, mas será que isso é verdade? E nunca recebeu aquele texto ou áudio falando isso a mídia tradicional não dá, isso a imprensa ignora. Muitas vezes a imprensa não deu porque não aconteceu mesmo, é mentira. Mais do que convencer, as mentiras servem para engajar a militância virtual. É um eleitor não identificado partidariamente, assim, não damos para dizer que ele tem uma forte identificação partidária, mas ele tem muita clareza dos valores e do que ele quer. O que o eleitor tem que fazer em relação a fake news, eu acho que ele não tem que se cobrar de que ele tem que saber identificar, ele tem que cobrar de que isso não deve ser feito pelos candidatos. Tem que ter uma legislação que vai punir isso. É muito importante entender como funcionam os algoritmos. Do caixa eletrônico à rede social,
Os algoritmos estão por toda parte. Qual é o propósito dos algoritmos? Te dar um conteúdo altamente personalizado. Ele vai te mostrando cada vez pontos de vista mais radicais daquilo que você está olhando. Então, ele vai radicalizando sempre o seu a narrativa que você está vendo. E isso vai construindo a sua interpretação de mundo. Se a gente pensar essa lógica, né, aplicada às eleições, se eu talvez já gosto de um determinado candidato, ou mesmo se eu gosto de uma determinada corrente política, e eu começo a curtir, compartilhar, comentar, né, interagir, engajar com conteúdo que seja dessa determinada corrente ou desse determinado candidato ou candidata, eu vou continuar recebendo mais inputs de informação desse mesmo, desse mesmo conteúdo. E aí, novamente, fica difícil transpor essa barreira e conhecer outras opções, conhecer outras correntes, compreender melhor o cenário como um todo. A gente não deve demonizar o coitado do algoritmo, porque o coitado do algoritmo ele é uma conta, ele é número, ele é matemática. Ele não é um ente, assim, que toma decisões sozinho. Essas decisões, elas vêm pautadas por humanos com interesses econômicos muito fortes em cima disso, e interesses políticos. A grande crítica a respeito disso é que a legislação não acompanhou a popularização da internet. Primeiro, se questiona antes de compartilhar aquela informação. Segundo, quanto mais variado o nosso consumo de informações, melhor. E deixando também uma última dica, né? É uma ferramenta que foi criada pelo ITS também, se chama PegaBot. E a ideia é justamente dizer ali o nível, né, de automação que uma conta no Twitter tem. Isso não significa que aquela conta é ou não bot, mas significa que você vai compreender melhor o que é esse comportamento automatizado nas redes, e quando você vê bot, não engaja com o bot, gente. Não responde, não dá like, não twitta de volta, né? Porque a gente quer manter essa esfera pública, esse debate público online o mais saudável possível, né? E entre pessoas.